Quero chamar a sua atenção para o pronunciamento feito pelo Senhor Jesus ao fazer a conclusão do seu ensino dirigido aos seus discípulos mais chegados, mas diante de uma multidão de espectadores, talvez curiosos, naquele que tem sido tradicionalmente intitulado de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O ensino daquele dia está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do livro do evangelista Mateus, nos informando que o Senhor Jesus concluiu o seu ensino com uma parábola. Capítulo 7, então, na parte final. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é tão tolo quanto a pessoa que construiu sua casa sobre a areia, num terreno arenoso. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ela caiu e a sua queda foi grande. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. A multidão ficou maravilhada, tomada por uma sensação de espanto, de surpresa, de perplexidade. E por que será que as pessoas se sentiram daquela forma, boquiabertas? Teria sido, talvez, por causa da oratória requintada de Jesus? Teria sido por causa da eloquência e capacidade de argumentar de Jesus? Não. Conforme o relato aqui de Mateus, a razão pela qual as pessoas ficaram maravilhadas foi a autoridade do ensino de Jesus, que era radicalmente diferente do ensino dos demais professores religiosos daquela época. Aquelas pessoas não estavam acostumadas a ouvir um ensino tão autoritativo. Não confundir com autoritário. Autoritativo é um ensino que expressa autoridade participativa, ou seja, que não é repressiva, mas sim que expressa um alto nível de exigência e responsividade da parte dos ouvintes. Recentemente, ouvi o pastor de uma dessas grandes igrejas, mega igrejas, dizendo que nós, pastores evangélicos, nós precisamos entreter nossos auditórios, porque Jesus foi o mestre por excelência em entreter seus ouvintes. E esse pastor estava insinuando que, ao dizer que a multidão havia ficado maravilhada, Mateus estava ressaltando o fato que as pessoas estavam super entusiasmadas e interessadas em seguir a Jesus. Mas fazer essa interpretação, a meu ver, é um equívoco, porque, de modo geral, quando Jesus falava em público, ele não era aplaudido, ele era fortemente criticado e até ameaçado de ser apedrejado e convidado a ser retirado da cidade, especialmente pelos religiosos. Mas, acima de tudo, é um equívoco porque o registro de Mateus é bem claro em dizer que o motivo pelo qual a multidão ficou maravilhada não foi por causa do grau de entretenimento, mas sim por causa da autoridade do ensino de Jesus, das palavras de Jesus. Eu quero focalizar a nossa atenção naquilo que esse trecho está apresentando como sendo o motivo pelo qual a multidão ficou maravilhada, porque eu creio que os ensinos de Jesus devem continuar a maravilhar as pessoas nos dias de hoje, da mesma maneira como as multidões ficavam maravilhadas nos dias de Jesus. Aliás, qual seria a razão pela qual o ensino de Jesus deveria causar menos sensação de espanto nas pessoas nos dias de hoje do que nos dias de Jesus? Conforme eu tenho procurado ler e ouvir de pessoas que conhecem as Escrituras e levam Deus a sério, há diversas razões pelas quais os ensinos de Jesus devem nos deixar boquiabertos. Eu quero alistar pelo menos 4 dessas razões. Primeiramente, porque os ensinos são autoritativos. Eles expressam alto nível de exigência e de responsividade. Eles reivindicam uma prestação de contas, por assim dizer. Nas ilustrações mencionadas nesse trecho de Mateus, fica óbvio que a abordagem do Senhor Jesus, numa linguagem popular, foi a do tipo, se não for do meu jeito, não tem jeito. Né? Ou então, é do meu jeito, ou então, pé na estrada, a porta está aberta. Né?
Sob a perspectiva de Jesus, existem apenas duas religiões neste mundo. A verdadeira religião ensinada por ele, praticada por seus seguidores, classificada como cristianismo, e uma outra religião que inclui todos os outros tipos de religião. Não importa quais são as religiões ou as distinções das demais religiões, elas podem ser monoteístas, politeístas, panteístas, ateístas, todas elas estão debaixo de uma única categoria, isto é, de não verdadeira, de corrompida, de herética. E é verdade que algumas religiões possuem certas semelhanças ao cristianismo de Jesus, mas isso não importa, porque só existe uma única religião verdadeira, de acordo com Jesus. Portanto, os ensinos de Jesus oferecem autoridade para um mundo, para uma cultura que, com o passar do tempo, adora a autonomia, né? E nós, seres humanos, estamos sempre à procura de uma religião que possa satisfazer os nossos próprios desejos, uma religião com que nós possamos nos sentir bem e que se amolde à nossa perspectiva sobre a vida, ao nosso comportamento, a respeito da percepção da realidade que nós temos. Que, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma percepção baseada em pensamentos fúteis e um coração obscurecido por insensatez. Ouça o que ele escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como sendo Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Portanto, o ser humano, por natureza, vive em busca de uma religião que se amolde aos seus próprios desejos, à sua percepção da realidade, da sua moralidade. O relato de Mateus deixa clara a declaração autoritativa de Jesus, como no verso 24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e outra vez no verso 26, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica. Era um contraste gritante com a maneira de falar dos demais líderes religiosos, que costumavam dizer: isso foi o que o profeta Isaías disse, ou Jeremias, ou qualquer outro profeta disse. Ou seja, Jesus não estava apenas repetindo declarações de outras pessoas ou rabinos. Jesus nem mesmo disse que eram palavras do Pai Celestial. Jesus estava literalmente dizendo: eu sou Deus, e é isso que eu estou dizendo. Esta é a verdade, e ponto final. Não foi uma simples coincidência que Jesus podia dizer a respeito de si mesmo, como em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, os ensinos de Jesus oferecem autoridade para um mundo que adora a autonomia, que adora determinar seus próprios valores, desejos e vontades. É por isso que, sob a perspectiva de Jesus, só existem duas religiões: a verdadeira religião que ele ensinou e a religião que inclui todas as demais religiões, todas as crenças e crendices. Esta é a razão pela qual a multidão estava maravilhada, boquiaberta. O Senhor Jesus estava dizendo aos seus ouvintes: aquilo que vai acontecer com o futuro da sua vida depende totalmente das minhas palavras, do meu ensino. E é por essa razão que os ensinos de Jesus foram e continuam sendo radicalmente surpreendentes, fascinantes. Ou seja, são ensinos autoritativos, inegociáveis, que requerem a nossa completa obediência. Uma segunda razão pela qual os ensinos de Jesus produzem sentimento de perplexidade é porque eles expressam verdades absolutas num mundo que adora o relativismo, né? O registro de Mateus é direto e objetivo. A casa de quem ouve e pratica as palavras de Jesus permanece firme sobre a rocha, enquanto que a casa de quem ouve e não pratica, ela simplesmente desaba por ter sido construída num terreno arenoso. Esta parábola do Senhor Jesus
não está ensinando princípios para que nossos negócios sejam bem-sucedidos e para que tudo venha a dar certo com as nossas escolhas e planos, não. E que, por outro lado, se deixarmos de aplicar esses princípios, tudo vai dar errado. Não é nada disso que Jesus estava ensinando. O contexto em que Jesus mencionou esta parábola não permite essa interpretação que tem sido feita por muita gente. Nos versos anteriores, Jesus tinha acabado de falar sobre uma porta estreita, sobre um caminho apertado, sobre uma porta larga, um caminho largo, né, os versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Jesus tinha acabado de falar sobre uma árvore que produz frutos bons e uma árvore que produz frutos ruins, os versículos 18 a 21. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Verso 21. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Assim sendo, qual deve ser o significado de ser um construtor sábio, precavido, que constrói a sua casa num terreno rochoso, e de um construtor que é tolo, insensato, que constrói sua casa num terreno arenoso? Jesus estava se referindo a uma verdade absoluta em que nós, seres humanos, não gostamos de pensar, porque ela nos deixa perplexos, porque tem a ver com o nosso destino eterno. Quando Jesus falou sobre duas casas que foram castigadas por ventanias e inundações, e uma delas permaneceu firme, enquanto a outra desabou, Jesus não estava de forma alguma se referindo ao tipo de vida que é apresentada naquele livro de autoajuda intitulado Sua Melhor Vida Agora, que é uma tradução do livro em inglês, com o título Your Best Life Now. O subtítulo do livro é 7 Passos para Viver em Seu Potencial Máximo. Infelizmente, o autor desse livro é um pastor que, no meu entender, escreveu a respeito do mundo de fantasia em que ele vive. Não era a respeito de alcançar o melhor da vida agora que Jesus estava falando. E isso nos leva para a terceira razão pela qual os ensinos do Senhor Jesus devem nos deixar boquiabertos. É que esses ensinos não isentam a nossa vida de aflições e sofrimentos. Para o mundo que adora bem-estar, tranquilidade, fama, prosperidade material, isso não é uma boa nova, né? Nessas palavras finais de Jesus, é importante notarmos uma frase que está repetida, mencionada tanto em relação ao construtor sábio, que ouve e pratica as palavras de Jesus, quanto em relação ao construtor tolo, que, apesar de ouvir, não pratica as palavras de Jesus, e, respectivamente, a casa permanece firme, em pé, e a outra casa fica em ruínas, né? E a frase que se repete nas duas situações é: vieram as chuvas, as inundações, e os ventos castigaram a casa. Isso significa que, independentemente de qual seja o credo ou a religião do ser humano, independentemente do ser humano crer na existência de Deus ou de ser um agnóstico, as ventanias da vida irão castigar a sua casa. Quer você acredite ou não que Jesus é o Filho único de Deus, que veio ao mundo para pagar o preço da nossa redenção, eventualmente as chuvas torrenciais e os ventos fortes dessa vida irão castigar a sua casa. As implicações dessas palavras de Jesus vão muito, mas muito além do que simplesmente conceder uma vida tranquila, próspera, permeada de sucesso para aqueles que professam ser seus seguidores. A meu ver, está óbvio que não era a respeito disso que o Senhor Jesus estava falando. A autoridade do ensino de Jesus não estava no fato dele dizer: aqueles que me seguirem desfrutarão de uma vida terrena tranquila. Mas, infelizmente, essa é a maneira como, até em muitas igrejas, o Evangelho tem sido anunciado nos dias de hoje, e que é tão diferente do Evangelho que Jesus anunciava e os apóstolos.
Observe, por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 8, na ocasião em que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês, ou quem sou eu? Quem as pessoas dizem que eu sou? E depois Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Né? E Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas em seguida Jesus começa a falar para os discípulos a respeito do que iria estar acontecendo nos próximos dias. Sofrimento, rejeição, culminando então com a morte e ressurreição de Jesus. E Pedro leva Jesus para um canto e começa a repreender Jesus por estar dizendo aquelas coisas, né? Observe a reação de Jesus naquele mesmo momento, conforme o relato do evangelista Marcos. Marcos no capítulo 8, versículos 34 em diante. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem se apegar à sua vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou o que o ser humano poderia dar em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tome sua cruz. Certamente Jesus não estava se referindo àquela cruz banhada em ouro que muitos usam num colar, né, ao redor do pescoço. A cruz naquele tempo era símbolo de morte por execução. Quando Jesus convidava alguém para ser seu seguidor, era um convite para morrer. Um convite bem diferente do que é feito hoje em dia, de um modo geral, em mensagens evangelísticas que tendem a proclamar um evangelho puramente triunfalista. Existem líderes religiosos que usam um verso do Velho Testamento totalmente fora do seu contexto para dizer que Deus chamou seus filhos para serem cabeça e não cauda, para estarem sempre por cima e nunca por baixo. Mas, em comparação, ouça o que o apóstolo Paulo escreveu numa de suas cartas aos cristãos que viviam na cidade de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios conforme os padrões humanos, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Esta percepção do apóstolo Paulo é exatamente o oposto daquilo que muitos religiosos andam falando e escrevendo hoje em dia. É como dizer: não caiam no engano de pensar que vocês são grande coisa. Não caiam no engano de pensar que vocês são imprescindíveis para o cumprimento dos desígnios eternos de Deus. Ou seja, o reino de Deus é caracterizado por seres humanos comuns, que foram sobrenaturalmente resgatados pela morte sacrificial de Jesus, e não pelo fato de serem pessoas excepcionais, especiais, bem de vida, qualificadas. A multidão ficou pasmada com os ensinos de Jesus porque os ensinos não ofereciam garantia de uma vida terrena permeada de bem-estar e tranquilidade, vitória, mas sim de uma vida difícil, marcada por momentos de aflição e sofrimento. E para finalizar, uma quarta razão pela qual os ensinos do Senhor Jesus devem nos deixar boquiabertos é porque eles anunciam advertências severas. Como vimos há pouco, o ensino a que essas palavras finais de Jesus estão se referindo não tem coisa alguma a ver com princípios para estarmos vivendo hoje no nosso potencial máximo. Não é sobre isso que Jesus estava falando naquele momento. Eu quero reler esse trecho
para que não tenhamos dúvida alguma sobre o que é que Jesus estava falando, os versos 24 ao 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é tão tolo como a pessoa que construiu sua casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ela caiu e a sua queda foi grande. Sublinhe aí na sua Bíblia essa expressão, todo aquele, no início do verso 24 e no verso 26. Todo aquele que ouve, que dá ouvidos e coloca em prática as palavras de Jesus, não terá sua casa destruída. E o que é que isso significa? Será que cristãos enfrentam tempos de aflição e sofrimento na vida? Claro que sim. Né? Será que cristãos ficam doentes e contraem doenças terminais? Claro que sim. Será que cristãos ficam desempregados? Claro que sim. Será que cristãos entram com pedido de falência por não conseguirem pagar seus compromissos financeiros? Claro que sim. Portanto, ao dizer que a casa de todo aquele que ouve e pratica suas palavras permanece firme sobre a rocha, mesmo sendo castigada por vendavais, Jesus não estava querendo dizer que seus seguidores jamais enfrentariam tempos de aflição e sofrimento, de provação. Jesus não estava querendo dizer que seus seguidores jamais ficariam doentes, que jamais teriam acidentes de carro, que jamais experimentariam alguma tragédia familiar. E agora observe o segundo, todo aquele que ouve, no verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é tão tolo como a pessoa que construiu sua casa sobre a areia, num terreno arenoso. Quando vieram as chuvas e as inundações, e os ventos castigaram a casa, ela caiu, e a sua queda foi grande. Ou seja, os que ouvem, mas não praticam, podem muito bem ser extremamente ricos. Aliás, a grande maioria de pessoas ricas do mundo não é evangélica. As pessoas ricas e milionárias também não estão isentas de contrair doenças e virem a falecer, né? Portanto, o ensino desta parábola contada por Jesus aos seus discípulos não é que todos os que ouvem e praticam suas palavras gozarão de tranquilidade, saúde perfeita e que alcançarão o seu potencial máximo nesta vida. Não era a respeito disso que Jesus estava ensinando, não é mesmo? Jesus estava fazendo uma severa advertência, uma advertência com implicações eternas. As duas portas, os dois caminhos, os dois destinos, os dois frutos e as duas casas são figuras de linguagem referentes à vida e à morte no sentido último e final de céu e inferno. Isto é, de passar a eternidade com Deus ou separado de Deus. O que foi que Jesus disse a respeito da árvore que não produz bons frutos, no verso 19? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E logo em seguida, no verso 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E quais são as palavras que aqueles que nesta vida não obedeceram à vontade do Pai ouvirão dos lábios do próprio Senhor Jesus no juízo final? Versículo 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que vivem na desobediência. Portanto, quando o Senhor Jesus fala sobre um construtor sábio, precavido, que constrói uma casa sobre a rocha, e um construtor tolo, insensato, que constrói uma casa em solo arenoso, ele estava se referindo a dois tipos de religião. A religião verdadeira de todos os que ouvem e obedecem os seus ensinos, com a garantia de receberem a herança da vida eterna. E a religião em que estão inclusos todos os demais tipos de crenças, de todos aqueles que ouvem, mas não obedecem aos ensinos de Jesus. E este é um ensino bíblico
que não tem nada a ver com desfrutar da nossa melhor vida agora, ou com vivermos no potencial máximo, mas tem tudo a ver com a realidade última e final de passar a eternidade com Deus ou longe de Deus, no céu ou no inferno. Esta é uma realidade que o Senhor Jesus mencionou não apenas uma vez, mas diversas outras vezes. Aliás, conforme os relatos dos 4 evangelhos, Jesus fez uma maior quantidade de menção a respeito do inferno do que a respeito do céu. Por exemplo, Mateus mesmo, capítulo 5, versículo 29, se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Também no capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Os ensinos de Jesus, eles eram e continuam a ser extraordinariamente surpreendentes, porque a nossa percepção humana sobre pecado, ela tende a ser relativa, isto é, nós definimos o nosso grau de bondade ou de pecaminosidade em relação às demais pessoas, em vez de compararmos com a justiça e a santidade do caráter de Deus, né? E nós sempre, comparando com as pessoas, nós sempre vamos conseguir pensar em pessoas que são piores do que nós, com mais méritos do que nós para serem condenadas ao inferno, né? Uma meia dúzia delas, pelo menos, como o Hitler. Mas conforme essa parábola ensinada por Jesus, o padrão de referência com o qual a nossa vida precisa ser comparada e aferida é o ensino das suas palavras. E a não ser que venhamos a dar ouvidos e a obedecer às instruções das suas palavras, a casa da nossa vida, que nós construímos, eventualmente irá desabar. Ignorar e desobedecer os ensinos das Escrituras é ser semelhante ao construtor insensato que levantou sua casa sobre a areia. E o Senhor Jesus disse, verso 27, né? Quando vieram as chuvas e as inundações, e os ventos castigaram a casa, ela caiu, e a sua queda foi grande. Eu quero terminar fazendo 2 aplicações primárias dessas palavras de Jesus. A primeira aplicação é que, para aqueles que não conhecem os ensinos de Jesus, ou que conhecem pouco sobre as palavras e ensinos de Jesus, o desafio é para que decidam buscar conhecer os ensinos de Jesus, lendo especialmente os relatos dos evangelhos, as cartas escritas pelos apóstolos autorizados por Jesus, ou seja, o Novo Testamento, né? E, ao mesmo tempo, decida começar a fazer parte de um grupo de pessoas ou de uma igreja que regularmente se reúne para compartilhar e estudar as Escrituras. Porque é assim que nós temos a oportunidade de ouvir, de tomar conhecimento dos ensinamentos bíblicos que precisamos praticar, cultivar, para que assim a casa da nossa vida esteja sendo construída sobre a rocha. Foi o apóstolo Paulo que afirmou, numa de suas cartas a Timóteo, capítulo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Isso quer dizer que ser cristão é uma vida que está sendo construída com base nas instruções e normas de conduta reveladas nos escritos bíblicos. É a Escritura que revela a necessidade que temos de um Salvador que possa nos redimir, nos resgatar da nossa pecaminosidade. É a Escritura que ensina que não devemos viver na dependência da nossa própria sabedoria. Lá no livro de Provérbios está escrito: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele, Deus, lhe mostrará o caminho que deve seguir. E a segunda aplicação é para aqueles que já têm ouvido e têm conhecimento das palavras de Jesus. A implicação primária é que precisamos interpretar e compartilhar o Evangelho de Jesus de uma forma legítima, correta, sem distorções,
sem manipulação das verdades do Evangelho para fazer com que elas se harmonizem com os nossos pensamentos, nossas ideias, com a nossa moralidade, que são próprias da nossa natureza humana. O desafio é para que sejamos como o construtor sábio precavido da parábola de Jesus, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas e as inundações, e os ventos castigaram a casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces numa rocha. Como está indo a construção da sua casa? Está preparada para aguentar as chuvas, as inundações e as ventanias da vida? Está alicerçada sobre a rocha ou sobre a areia? Pense sobre isso, porque é muito sério.